Foi um dos ataques mais devastadores a Kiev até agora. Ao final, pelo menos 24 pessoas estavam mortas, com pelo menos outras 48 feridas. Putin havia atacado civis novamente. Desta vez, Zelensky fez um chamado às forças armadas da Ucrânia. Preparem uma resposta. E eles se prepararam mesmo. E a Rússia sentiu o impacto. A Ucrânia fez a Rússia pegar fogo como nunca antes, com uma ofensiva massiva de drones que destruiu diversos alvos pelo país. O ataque a Kiev foi brutal. Na madrugada de 14 de maio, explosões sacudiram a cidade, enquanto a Rússia lançava dezenas de mísseis e centenas de drones contra a capital da Ucrânia. Um prédio de apartamentos foi destruído no bombardeio, com 3 crianças entre os mortos, sendo a mais nova uma menina de 12 anos. Ao final do ataque da Rússia, os militares ucranianos contabilizaram 675 drones e 56 mísseis. A Ucrânia conseguiu derrubar a maioria deles. 652 drones russos foram abatidos pelas defesas aéreas ucranianas, junto com 12 mísseis Iskander e S-400 e outros 29 mísseis de cruzeiro KH-101. Mas não foi o suficiente. Alguns dos mísseis e drones russos conseguiram passar, atingindo 11 prédios residenciais em Kiev e outros 50 em toda a Ucrânia. Mas a Ucrânia respondeu com determinação e se preparou para desencadear algo ainda mais devastador. O resgate foi rápido e fez o possível. Às 9 horas do dia 15 de maio, a Ucrânia concluiu a busca e resgate em um prédio residencial às margens do rio Dnipro, onde procuraram sobreviventes sobre os escombros. Enquanto a tragédia ocorria em Kiev, planos eram feitos em outros lugares. O ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiha, deu o pontapé inicial. Ele solicitou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para responder aos assassinatos de civis ucranianos e aos ataques ao pessoal humanitário pela Rússia em outras plataformas internacionais. É um passo importante em nível diplomático, claro, mas Putin já provou repetidas vezes que não se importa com o que as Nações Unidas pensam. Ele assumiu de vez o papel de criminoso de guerra. Não importa o que a ONU diga, ele seguirá nesse papel. Enquanto Sabir buscava atenção internacional, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky exigia uma resposta mais direta da Ucrânia e de seus parceiros. Sobre os parceiros, Zelensky destacou que ao menos um míssil KH-101 que atingiu um prédio residencial em Kiev foi fabricado no segundo trimestre de 2026. Essa é a maneira de Zelensky de apontar que as sanções não estão sendo suficientes para impedir que a Rússia obtenha os componentes de que precisa para seus mísseis. Um lembrete oportuno foi dado aos parceiros da Ucrânia. É preciso fazer mais. Quando as sanções tradicionais falham, a Ucrânia usa sanções cinéticas. Zelensky instruiu: os militares ucranianos devem se preparar para possíveis respostas ao ataque aéreo letal da Rússia. A preparação foi rápida. Bolas de fogo gigantes avançavam rapidamente em direção à Rússia. Em 15 de maio foi noticiado que a Ucrânia lançou vários drones de longo alcance contra o país. Só que a Ucrânia não seguiu o mesmo caminho covarde que Putin escolhe. Enquanto o líder da Rússia aterroriza civis, a Ucrânia foca em incendiar a infraestrutura petrolífera e militar. Em 15 de maio, o oblast russo de Ryazan foi alvo, e logo você entenderá o motivo. Ryazan não é o alvo mais distante que a Ucrânia poderia atingir, pois fica a cerca de 450 quilômetros da fronteira nordeste da Ucrânia com a Rússia, ao longo do Oblast de Sumy. Ela está a cerca de 180 quilômetros a sudeste de Moscou, tornando-se alvo ideal para a retaliação. Longe o suficiente para provar a Putin que o arsenal de longo alcance da Ucrânia é forte o bastante para atingir qualquer alvo, e perto o bastante de Moscou para mandar o recado a Putin de que é melhor ele continuar escondido em seus bunkers, como tem feito durante a maior parte de 2026. A Ucrânia tinha a região certa para atacar, só faltava escolher o alvo. E Ryazan é justamente onde a Ucrânia ficou feliz em tirar algo de Putin. A refinaria de Ryazan está entre as maiores da Rússia. Quando operava em sua capacidade máxima, a refinaria processava mais de 17,1 milhões de toneladas de petróleo por ano, transformando o petróleo bruto em produtos refinados como gasolina e diesel. As forças armadas russas podem usar na Ucrânia, e empresas petrolíferas da Rússia podem vender para países que ignoram sanções e compram produtos russos mais baratos. Ao destruir a refinaria, você se vinga do massacre de civis por Putin e ainda ajuda a Ucrânia a manter sua estratégia de enfraquecer a máquina de guerra russa. Então foi isso que a Ucrânia fez. A refinaria de petróleo de Ryazan agora está em chamas depois que a Ucrânia lançou um ataque aéreo devastador contra a instalação. Reportagens no Telegram mostraram os resultados do ataque da Ucrânia. Exile on Overplus.
Uma das fontes independentes mais confiáveis sobre os ataques da Ucrânia à Rússia durante a guerra destacou os danos causados pela Ucrânia em postagem no Telegram em 15 de maio. 3 fotos provaram que drones ucranianos acertaram seus alvos, mostrando sempre o mesmo resultado. Um forte incêndio na refinaria de petróleo de Ryazan lança grande coluna de fumaça preta ao céu. Os céus já escurecidos de Ryazan parecem um cenário infernal, enquanto as chamas brilham à distância e a camada de fumaça se espalha. Com o tempo, relatos de civis revelaram a extensão da vingança ucraniana. A Ucrânia informa que moradores de Ryazan relataram explosões na refinaria por volta das 2 da manhã, horário local. Após o ataque ucraniano, dezenas de explosões fortes foram ouvidas em várias áreas da cidade. Depois, a Rússia afirmou que a Ucrânia atacou mais alvos além de uma refinaria, tentando igualar a resposta ucraniana às ações russas em Kiev. A Rússia mentiu. Em breve mostraremos como sabemos. Segundo o mesmo veículo, explosões continuavam sendo ouvidas na refinaria de petróleo de Ryazan às 5 da manhã, 3 horas após as explosões serem relatadas. A Ucrânia pode ainda estar enviando drones para o Oblast, ou, igualmente provável, os drones ucranianos provocaram incêndios tão intensos no ataque inicial que explosões secundárias se tornaram inevitáveis com o avanço do fogo. Em um vídeo compartilhado pela Supernova Plus em seu canal no Telegram, temos um breve vislumbre de um dos drones que a Ucrânia enviou para Ryazan. O zumbido característico é ouvido do solo enquanto o drone se aproxima do alvo. Defesas aéreas russas disparam, mas não acertam o alvo. A Ucrânia enviou vários drones, incluindo aquele, para Ryazan em seu ataque de vingança. Alguns dos drones claramente atingiram seus alvos. Após a retaliação da Ucrânia pela Rússia ter matado e ferido tantos civis em Kiev, a resposta russa foi, digamos, típica. Parece que os destroços do drone mais preciso do mundo atacaram de novo. Segundo o governador regional de Ryazan, Pavlo Malkova, destroços de drone atingiram uma empresa não identificada na região. Não é necessário que Malkova diga qual empresa era. Nós sabemos qual é. Vemos a empresa sendo engolida por uma bola de fogo que ilumina o céu. Não sabemos o que a Ucrânia coloca nesses destroços de drone, mas isso parece ser tão poderoso quanto os próprios drones. Sem sarcasmo, Malkova fez nova afirmação após o ataque ucraniano. E essa afirmação muda tudo. Se for verdade, isso mostraria que a situação escalou a tal ponto que a Ucrânia está usando a própria estratégia da Rússia contra ela. Mas antes de entrarmos no que é isso, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao The Military Show. Se você está aproveitando as informações deste canal, lembre-se de se inscrever para ver mais das nossas análises sobre os ataques devastadores da Ucrânia contra a Rússia. O que Malkova afirmou? Seguindo a versão dos destroços de drones, Malkova disse que 3 civis russos morreram e outros 12 ficaram feridos no ataque ucraniano. Os destroços atingiram prédios residenciais, disse Malkova, sugerindo que a refinaria de Ryazan não foi o único alvo da Ucrânia nas primeiras horas de 15 de maio. Há até vídeos para provar isso. Compartilhados pela Supernova Plus, esses vídeos realmente mostram um prédio residencial em chamas, com a Rússia alegando que drones ucranianos, ou mais precisamente, destroços de drones, estavam por trás de tudo isso. A Rússia quer que acredite que a Ucrânia ataca civis, como ela fez em Kiev. Isso é propaganda. É mais um fantoche do Putin, dizendo qualquer coisa para agradar seu líder. E para alguns, isso vai funcionar. Putin quer que você pense que os ataques dele contra civis ucranianos são justificados, porque a Ucrânia também está fazendo o mesmo. Putin e seus fantoches estão mentindo, e nós temos as provas para mostrar isso. É inegável o que mostram as imagens dos prédios residenciais da Rússia. Há incêndios e grandes buracos nas laterais dos prédios, possivelmente causados por drones ou seus destroços. Porém, existe um vídeo que desmente tudo o que Malkova quer que você acredite. Nesse vídeo, vemos o que realmente estava causando os danos aos prédios residenciais da Rússia, e só precisamos dos primeiros segundos das imagens para perceber isso. Nenhum drone esteve envolvido. Um sistema de defesa aérea Pantsir da Rússia disparou, causando grande explosão, ativando alarmes de carros e abrindo um buraco enorme na lateral do prédio atingido. Essas imagens levantam dúvidas. O Pantsir seria tão impreciso a ponto de confundir um prédio com um drone? Será que ele atirou no prédio propositalmente para a Rússia criar uma narrativa de drones ucranianos atacando civis russos? Talvez nunca saibamos essas respostas, mas vemos claramente a Rússia prejudicando a si e seu povo. As defesas aéreas russas parecem ameaçar mais seu povo do que os drones ucranianos que atingiram a refinaria de Ryazan. Voltando àquela refinaria, o que a Ucrânia acabou de mostrar à Rússia é que pode causar danos sem recorrer às táticas terroristas que têm sido a marca registrada de toda a invasão de Putin à Ucrânia.
Ryazan está em chamas porque a Ucrânia desenvolveu capacidades que a Rússia nunca esperou. É o que diz Hannah Knott, diretora do Programa de Não Proliferação da Eurásia no Centro James Martin de Estudos de Não Proliferação. Knott disse ao Kyiv Independente que a Ucrânia claramente adquiriu a capacidade de causar dor à Rússia de uma forma que não podia antes. Em seguida, Knott faz o alerta que Putin não quer ouvir: essa capacidade não vai desaparecer. Mas espere um momento, você pode estar pensando: tenho certeza de que já ouvi falar sobre a Ucrânia atacando a enorme refinaria de petróleo de Ryazan antes. Como isso pode ser algo novo? Você está certo. A Ucrânia já atacou a refinaria de Ryazan várias vezes no passado, sendo a mais recente em dezembro de 2025. Esse ataque de dezembro representou até o 9º ataque bem-sucedido contra essa mesma refinaria só em 2025, e foi uma continuação de um ataque que havia feito a refinaria de Ryazan parar completamente no novembro anterior. Então, como o que estamos vendo agora é um tipo de dor que a Rússia nunca experimentou antes, se os drones da Ucrânia vêm atingindo Ryazan há mais de um ano, existem duas respostas: potência e volume. O ataque à refinaria de Ryazan mostra que a Ucrânia agora consegue enviar enxames de drones maiores para dentro da Rússia do que antes. Antes, o ataque relatado neste vídeo seria considerado isolado, mas agora é o destaque em um ataque de retaliação que teve como alvo várias regiões russas, assim como parte do território ocupado na Ucrânia. Enquanto a refinaria de Ryazan queimava, o arsenal ucraniano de longo alcance avançava para Moscou, levando o governador Sergei Sobyanin a anunciar que as defesas aéreas abateram 5 drones ucranianos. Em outras regiões da Rússia e áreas ocupadas, as defesas aéreas russas tiveram menos sucesso. Na cidade russa de Yatsk, drones de longo alcance da Ucrânia derrubaram uma aeronave Beria B-200 Altair, junto com um helicóptero Ka-27. O primeiro deles é interessante, já que a Rússia usa seus Beria B-200 como aeronaves de combate a incêndios. A Ucrânia pode estar planejando um novo ataque para provocar incêndio em Yatsk e limitar as opções russas de combate a incêndios. Além disso, houve ataques nas áreas ocupadas da Ucrânia. Em Lugansk, a Ucrânia destruiu um sistema de defesa aérea Tor-Torm-2 e na Crimeia, outro sistema de defesa aérea foi derrubado, desta vez um Panzer Pantsir S-1. Assim, a Rússia evitará atingir mais prédios próprios com suas defesas aéreas. Isso também indica que novos corredores aéreos seguros foram criados nas regiões ocupadas, facilitando futuros ataques aéreos da Ucrânia. Tudo isso foi uma resposta justificada ao que a Rússia fez com Kiev, declarou Zelensky mais tarde, ao revelar também que a Ucrânia destruiu um sistema de comunicação Redup-2 US e um navio de carga seca que transportava munição para as forças russas. Os drones da Ucrânia viajaram até 1.000 quilômetros dentro da Rússia em 15 de maio e atingiram vários alvos. Esse é o problema para Putin. Ryazan foi só um dos muitos alvos, mostrando que a Ucrânia já consegue lançar enxames de drones tão grandes quanto, ou até maiores que, os que a Rússia envia para a Ucrânia. Isso realmente aconteceu em março. A Ucrânia superou a Rússia em mais de 800 drones em março, enviando uma média de 237 drones para a Rússia e os territórios ocupados nesse período. O volume é um problema para Putin, mas o principal é que os drones ucranianos estão mais poderosos e numerosos, afetando tanto Putin quanto Ryazan. Essa é a principal diferença entre o ataque de 15 de maio a Ryazan e os anteriores, visível até pelo tamanho do incêndio causado pela Ucrânia. A Ucrânia produz cerca de 200 drones de longo alcance por dia, segundo a mídia United 44. E eles variam desde os tipos de drones que a Ucrânia usava no passado, que podiam viajar longas distâncias, mas carregavam ogivas relativamente pequenas, até monstros como o híbrido de drone e míssil Flamingo. O Flamingo possui uma ogiva de até 1.100 quilos, um poder de fogo que a Ucrânia antes não conseguia atingir na Rússia. Ele é acompanhado por drones que talvez sejam menos potentes, mas ainda assim têm impacto, como o FP-1, que pode viajar mais de 1.000 quilômetros para entregar uma ogiva de 105 quilos, e o FP-2. O alcance desse drone de 200 quilômetros o torna perfeito para atacar os territórios ocupados, e ele entrega 158 quilos de explosivos. Some potência ao volume e você terá devastação. A Rússia aprendeu isso da pior forma em Ryazan, em 15 de maio. Com a Ucrânia fortalecendo sua produção e as capacidades de seus drones, a situação só tende a piorar para a Rússia. Em 11 de maio, 4 dias antes do ataque à refinaria de Ryazan, a Ucrânia anunciou parceria com a Alemanha para produzir drones de longo alcance juntos. Esta é uma das várias parcerias de drones que a Ucrânia fez recentemente e, segundo relatos, visa desenvolver drones com alcance de 1.500 quilômetros. Muito mais virá, Putin.
Em breve, não só Ryazan estará em chamas. Sobre o futuro da guerra, há 2 pontos principais. O ataque de vingança da Ucrânia evidencia o contraste entre as estratégias russas e ucranianas de ataques de longo alcance. A Rússia atinge civis e infraestrutura, mas o principal objetivo de Putin é aterrorizar ao máximo quem não está na linha de frente. Os 24 mortos e 48 feridos em Kiev se juntam a um grupo terrível de 15.578 civis ucranianos mortos e 43.352 feridos até 31 de março, segundo o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Esses dados mostram apenas mortes de civis confirmadas, e segundo o escritório, os números reais podem ser bem maiores. Já a Ucrânia mira no petróleo russo e seu centro industrial. Há vítimas civis, embora não sejam intencionais, e como vimos em 15 de maio, às vezes são causadas por falhas em armas russas. A prioridade da Ucrânia é enfraquecer a máquina de guerra de Putin, acreditando que seus ataques já transmitem mensagem aos civis russos sem atingi-los diretamente. A Ucrânia age com inteligência, ciente de que a propaganda de Putin tentará retratá-la como terrorista caso ataque civis. A Rússia tenta isso, como mostrou o governador de Ryazan. Mas a Ucrânia segue com superioridade moral e continua causando danos à Rússia. Sobre o dano, chegamos à segunda conclusão. A Ucrânia não vai aliviar a pressão sobre o petróleo russo tão cedo. O ataque à refinaria de Ryazan ocorreu logo após outros ataques recentes ao petróleo e gás russos. No dia 13 de maio, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia confirmou que drones atingiram diretamente a refinaria de petróleo de Yaroslavl, em Yaroslavl, destruindo uma unidade primária de processamento de petróleo AVT no processo. Outro ataque contra a usina de processamento de gás de Astrakhan, em Astrakhan, provocou um incêndio. No Krai de Krasnodar, a Ucrânia também atacou um porto marítimo em Taman, provavelmente numa tentativa de impedir que a Rússia exportasse seus produtos petrolíferos para outros países. Esse tipo de ataque está tendo um impacto claro na capacidade da Rússia de vender seu petróleo, o que, por sua vez, limita a capacidade do Kremlin de tributar as receitas do petróleo para financiar a máquina de guerra de Putin. No dia 13 de maio, a Reuters informou que a produção de petróleo bruto da Rússia havia caído em 460 mil barris por dia em abril, em comparação com o mesmo mês de 2025. New Voice of Ukraine informa que a produção de petróleo da Rússia atingiu o menor nível desde 2009, mostrando a eficácia das sanções cinéticas da Ucrânia. Em 15 de maio, a United 24 Media informou que os embarques de petróleo da Rússia por seus portos no Mar Báltico, alvos de repetidos ataques da Ucrânia há meses, caíram 31%. Parálise o setor de petróleo e a máquina de guerra russa entra em colapso. Enquanto Ryazan queima novamente, Putin percebeu que seus ataques terroristas contra a Ucrânia sempre terão resposta. O ataque da Ucrânia a Ryazan foi uma vingança misturada com a continuação de uma estratégia que ela vem empregando há muito tempo. Com drones ucranianos mais fortes e numerosos, os incêndios em Ryazan, mesmo impressionantes, podem parecer pequenos diante do que está por vir. Dito isso, a Ucrânia também deve se preparar para outra máquina de guerra em movimento. A Bielorrússia e seu ditador insano, Alexander Lukashenko, estão tomando algumas atitudes malucas que podem indicar que uma nova ameaça está surgindo no horizonte para a Ucrânia. Será que a Ucrânia estará pronta para isso? Descubra a resposta para essa pergunta e saiba o que Lukashenko está tentando fazer assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no The Military Show para não perder nenhuma de nossas coberturas sobre os ataques devastadores da Ucrânia contra a Rússia. E como sempre, obrigado por assistir.